continuando Mateus 5, onde a gente começou já há mais de 2 meses, sobre os macários, os bem-aventurados espiritualmente, que são os que têm humus no coração, são os semeáveis, são os humildes, são os que têm humanidade sensível, têm essa maciez humana no coração, a sensibilidade de chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Esses são os bem-aventurados, os successful, são de fato os bem-sucedidos em Cristo, no Evangelho. São esses. São os que, tendo poder para te atropelar, resolvem se controlar. São os mansos. São os que não soltam as rédeas para o atropelo de ninguém, mas mantêm o controle da paz, do amor, da verdade, da justiça, guiando a própria vida, não se entregam aos descontroles. Bem-aventurados, ou bem-sucedidos, ou prósperos, ou macários, são os que querem projetar uma vida melhor, têm fome e sede de justiça, vida para todo mundo, não estão advogando sua própria causa, ao contrário, sua própria causa, como eu ensinei longa e cansativamente, eles mesmos nem advogam. Eles advogam a causa dos outros. Se eles estabelecem um sarrafo bom para todo mundo, esse sarrafo vai ser bom para todo mundo, inclusive até para ele. É também aquele que tem o coração voltado para a miséria humana. É o bem-aventurado, é o que prioriza a miséria do próximo. É aquele que tem a mente limpa, o coração limpo, e que é um construtor de pontes, o pacificador, e que, portanto, desenvolveu um espírito para se chegar aqui, tem que se desenvolver perseverança, resiliência, resistência, para aguentar ser perseguido injustamente e ser objeto de injúria, de calúnia, de mentira e de todo mal, e manter um coração transcendente, não amargurado, significando dizer que ele aprende a se regozijar e exultar, olhando para além do imediato. Além de que ele é um ser que cultiva o profundo dentro dele, dentro do ser, ele não fica olhando só para dentro de si. Ele transcende a si mesmo e olha para além do imediato, aonde ele encontra seu galardão nos céus. E aonde ele encontra identificação com os profetas que viveram antes de nós. Esse é o caráter do ser humano próspero. Se qualquer coach te ensinar outro caminho, é mentira de anjo de luz te enganando. Pode ter certeza disso. Qualquer outro caminho é falsificação. Esse é o caráter da bem-aventurança, da prosperidade espiritual segundo Cristo. Você aprendeu 1 mês, eu fiquei falando disso. Aí eu disse que isso gera a qualidade do discípulo, o gosto, o sal. Isso gera a intervenção do discípulo natural, sem fazer força, que é a luz. A luz, basta acendê-la, que ela é uma interventora contra as trevas, sem que se precise dizer nada, nem coisa alguma, nem ideologizar nada. A luz aparece de si mesma. O discurso da luz é ela própria prevalecendo sobre a treva. E o grande discurso dos filhos da luz, cuja realidade consiste em toda bondade, justiça e verdade, o fruto da luz é esse, é dar esse fruto de toda justiça e verdade, para que os homens vejam os vossos frutos, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí passamos para o fato de que Jesus disse: eu não vim instaurar uma anarquia do amor livre. O amor que eu ensino é consequente, é responsável,
mas eu vim para cumprir toda a lei. Porque pela lei ninguém é justificado, a lei só avulta a culpabilidade, a condenação, a neurose, a angústia, a infernização do ser, o pavor do ser. Nunca pacifica alguém com Deus. E ele diz, nada disso vai passar até que tudo se cumpra. Ele diz, mas eu vim para cumprir. Ele veio para cumprir e cumpriu. Está consumado, está pago. E a gente ficou aqui uma semana vendo isso. Aí eu entrei no fato de que, ao afirmar isso, que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E aí eu disse a você, ele não veio só cumprir. Ele veio existencializá-la, ele veio internalizá-la, ele veio introjetá-la, como era a promessa dos profetas do Velho Testamento, de que essa lei não ficaria em tábuas de pedra, como no caso de Moisés, conforme a descrição de Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, quando ele diz que o ministério de Moisés das tábuas de pedra operava para a morte, para o juízo, para a culpa, para a angústia, para a desvanecência. Nós somos filhos não da lei de Moisés, mas do Evangelho de Cristo, do qual nos tornamos cartas vivas, não de mandamentos morais estereotipados, mas de realidades que, como disse o profeta Jeremias, seriam inscritas no coração, como disse o profeta Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra, das tábuas de pedra, da dureza da pedra, da vingança da pedra, do olho por olho, dente por dente, da raiva, e vos darei um coração de carne, um coração de gente, um coração de Cristo, que em Jesus tem a sua expressão definitiva de como deve ser o meu próprio coração. E aí ele começa a interiorizar isso. Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas não é só do lado de fora, é do lado de dentro. É a ira imotivada, é o insulto odioso, é a transformação do outro em invisibilidade pela nossa total indiferença para com ele. Isso é assassínio também. Resolva esse inferno, isso torna e traz o inferno para dentro de você. Resolva esse inferno enquanto é dia, enquanto dá tempo dentro da sua alma, enquanto você está a caminho, para que você não fique num cárcere do qual você não sairá até que pague o último centavo. Aí ele fala de adultério e diz, olha, não é só exterioridade. Tem muita gente que se jacta de que na exterioridade nunca praticou, mas do lado de dentro, ele é um poço de luxúria, de lascívia, de desejo. Ele é uma masturbação ambulante. Ele não pode olhar para ninguém sem querer devorar, comer, possuir. Ou ela não pode sem dizer, podia ser meu, era eu que podia estar usufruindo, eu tenho mais cacife. Seja o que seja, seja homem, seja mulher. Eu fiquei aqui quase uma semana explicando os significados objetivos, subjetivos, a autopreservação que Jesus ensina aqui, como é melhor a gente fazer alguns cortes na vida, mas preservar a essência, do que por causa da preservação do periférico, a gente perdeu o significado do todo. Aí expliquei por que o divórcio na antiguidade era tão trágico, infinitamente mais trágico do que hoje. E não tem nada a ver com Deus, conquanto o profeta Malaquias diga que o Senhor odeia o divórcio. E tem um contexto. Malaquias, assim como aquele dízimo ali, tem um contexto que passou, que acabou. Outras coisas ali tem um contexto. E o contexto tinha a ver com o fato de que aquela monogamia sucessiva estava instaurada, e como eu expliquei na hora que eu falei sobre isso aqui, isso era uma fábrica de prostitutas, adúlteras e mulheres entregues à mendicância, quando elas eram repudiadas pelo seu marido por qualquer motivo. E os filhos
que ela tinha gerado caíam na mesma miséria, porque não havia a evolução social, econômica, proteção, pensão, cuidado, nenhuma dessas coisas que a gente tem hoje em dia. O divórcio tinha um papel social maior do que o casamento. Preste atenção, nos dias de Jesus, desde os dias de Moisés, que as leis do divórcio tinham, preste atenção, um papel social, socioeconômico maior do que o próprio casamento. Muito maior. E eu expliquei isso, falei da Samaritana, falei de Romanos 7, falei de tantas coisas. Quem não viu, vá ver. Mas não fique tentando me interromper, porque está explicado, a menos que você seja moco de alma para entender qualquer coisa. Aí nós falamos dos juramentos, que nenhum de nós tem poder para isso, que a nossa palavra, para que haja saúde mental, saúde cognitiva, saúde espiritual, saúde de caráter, saúde na apreciação da realidade, sem projeções ilusórias, sem hologramas falsificantes da realidade. A gente precisa aprender a verdade como prática simples no cotidiano. Sim quando é sim, não quando é não. Qualquer outro malabarismo, Jesus diz, vem do maligno. Gera malignidade cognitiva, emocional, mental, espiritual e produz um caráter acéfalo em você. Não brinque de mentir, porque a mentira vem do maligno, do pai da mentira. Aquele que mente e que se habitua a mentir, se vicia na mentira e usa a mentira no seu cotidiano, aceitou o atestado de filiação do maligno na sua vida. Isso não é nada bom. Preste atenção. Aí falamos dos juramentos, e é sim, não, que passar disso vem do maligno, e falamos das vinganças. Eu terminei na sexta-feira passada falando das vinganças. Fiquei 2 dias ou 3 falando das vinganças. 2 dias, eu creio. Primeiro dia eu apenas disse, não resistais ao perverso. Expliquei por quê. No segundo dia que eu me expandi um pouco mais aqui até chegarmos ao verso 42. E hoje eu começo lendo do verso 43 ao verso 47. Você está aí? Olha só a leitura, preste pelo menos atenção na leitura. Espero que isso não seja tão difícil assim para você, prestar pelo menos atenção na leitura. Eu digo isso porque a coisa está feia, gente. De alma, para a maioria dos que estão aqui. Estão muito ruins de alma, de mente e de coração. É uma geração horrorosa essa minha, na qual eu fiquei velho. Foi muito boa aquela na qual eu era um jovem, mas está sendo horrorosa essa geração que eu encaro como um idoso. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo. O próximo aqui é o cara do mesmo povo, do mesmo DNA, da mesma etnia. E se você for ler a lei de Moisés, ela não abre muito espaço para outras coisas. Ela manda tratar o estrangeiro bem, ela manda tratar o escravo razoavelmente bem, mais ou menos. Quando eu digo razoável, já é um exagero, já é um superlativo de bondade, porque eu não queria ser escravo de ninguém debaixo da lei de Moisés. Ainda sobram coisas pavorosas para o escravo e para a escrava. E o próximo na lei de Moisés e, sobretudo, na cultura judaica, era só o outro israelense, o israelita, o hebreu, o judeu, conforme a nomenclatura da época da cronologia em questão na história. Mas era assim. Como para você é assim também, não venha de mentira para mim, porque eu sei como é que você trata tudo.
o próximo para você, no máximo chega o cara da tua igreja. No máximo, e olhe lá. E olhe lá, não chega muitas vezes nem à tua mulher, nem aos teus filhos, nem aos teus pais, nem aos teus parentes. A tua proximidade não chega nem a tanto. Não passa da tua sombra o significado do teu próximo. O único próximo que você cuida é da projeção da tua sombra. Tem gente para quem o único próximo é a própria sombra da pessoa. E nada além disso. E eu sei como é que vocês estão funcionando cada dia pior. Aí vem Jesus e diz: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo. Mas se o próximo for da tua etnia, do teu DNA, da tua família, da tua igreja, da tua sinagoga, do teu grupo, do pessoal que só fala bem de ti, Jesus pergunta: o que é que tem de mais? Até os pagãos de qualquer povo da terra, os mais alienados de qualquer lugar planetário, de qualquer processo civilizatório, tratam bem aqueles que a eles tratam também igualmente bem. Então, eu estou falando de uma coisa cujo buraco é infinitamente mais embaixo, Jesus está dizendo. Amarás o teu próximo. E você viu lá na lei de Moisés: e odiarás o teu inimigo, porque ele é contra a minha lei. Velho Testamento está cheio disso. Entra aí, não deixa escapar ninguém, nem mulher, nem velho, nem criança, liquida todo mundo. É a cara de Jesus, não é? Parece com ele, você não acha? Como isso aqui está tudo em vigência. E Jesus batiza e unge, diz: aleluia, essa é a minha palavra, odeio o teu inimigo. Não é assim mesmo? Você que quer que Jesus seja um híbrido, seja uma continuidade hibridificada de uma hibridização totalmente impossível, porque é mais distinto do que alho, água e óleo. Vem ele e diz: eu, porém, esse porém tinha que ser um grito para fazer romper os tímpanos, para ver se a gente entende na nossa estupidez. Eu, porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é uma hora muito boa para tentar entender e praticar isso. Eu tenho visto gente aí com ódio do Hamas, ódio. Eu detesto o terrorismo, odeio o terrorismo, os atos de terror. Mas eu não odeio nenhum Hamas desse mundo. Eu odeio tudo que eles fazem. Eu queria tudo isso acabado, eliminado, preso, confinado, silenciado para sempre. Que essas coisas não ocorressem, seja por parte do Hamas, do Estado Islâmico, do Hezbollah, dos outros grupos. A gente já teve na Inglaterra, na Irlanda, grupos terroristas os mais variados por muito tempo, ataques terroristas. O Brasil está começando a ter ataques terroristas classificados com esse nome. Já deviam ter esse nome há muito tempo. Eu venho dizendo há pelo menos 25, 28 anos que as guerras no Rio de Janeiro não são conflitos entre quadrilhas, são guerras. E que as ações, quando começaram a ir para o asfalto, a incendiar, a matar, a queimar, a destruir, a vandalizar para todo lado, começou a ser terrorismo. E quando essa infinidade de balas perdidas vão matando inocentes para todos os lados, é terrorismo. E o que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro é terrorismo. Aí eu vejo cristãos me assustando, me decepcionando, como eu tive algumas decepções nos cultos de domingo, nas igrejas, nesse último domingo. Meu Deus, o que deu de pastor falar bobagem, e alguns me deixaram perplexo com as suas bobagens e com a sua raseza, com a sua incapacidade de se aprofundar em 1 milímetro na consciência das coisas, até da história,
fazendo ousadas asseverações sobre as quais eles não entendem absolutamente nada. E aí a gente estimulando o ódio, sacudindo a bandeira de Israel a qualquer preço. De fato, eles não sabem distinguir. Não sabem distinguir o Israel espiritual, como Paulo menciona em Gálatas, menciona os Romanos, menciona em outros lugares do Novo Testamento sobre o Israel espiritual que é feito de mim, de ti, de todos nós, até de judeus. São aqueles que andamos na fé de Abraão, como a gente lê em Romanos 3, como a gente lê em tantos outros lugares no Novo Testamento. Esses são o Israel de Deus, que não tem geografia, geopolítica, governo, Estado, sistema político. Esse é o Israel de Deus. Mas você não entendeu até hoje, né? Desses, inclusive judeus fazem parte. Até judeus podem entrar, como Paulo diz, quando se convertem. E o véu lhes é tirado e eles enxergam. Eles podem usufruir do Israel de Deus. Do contrário, eles estão tão sob condenação quanto gregos e judeus. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, escrevendo em tantos lugares, você não lê e não quer crer, é só isso, mas está lá. É um ser humano como outro qualquer. A nação de Israel é maior do que o Estado de Israel. Nunca deixou de haver a nação de Israel, porque a nação existe para além do conceito de Estado geográfico. A nação de Israel nunca deixou de existir. Não deixou de existir do exílio em Babilônia, não deixou de existir sob a opressão que veio dos persas até o fim dos romanos no ano 70 em Jerusalém. Eles foram dispersos e nunca deixaram de ser uma nação que é caracterizada pela etnia, que é caracterizada, de certa forma, pelo DNA, que é caracterizada pela experiência de autoctonia cultural, que é caracterizada não pela geografia de um lugar, mas pela consciência de pertencimento mútuo. Esse é o conceito de nação, com terra ou sem terra, com Estado ou sem Estado. Eles nunca deixaram de ser uma nação, muito menos um povo, porque o conceito de povo também transcende o Estado geográfico, o chão. O povo da Palestina não tem um Estado geográfico definido, com um status definido, com uma hierarquia de governo definida, como o Estado de Israel o obteve. Mas é o sonho deles, é o desejo deles. Mas nem porque não tem um Estado, eles não sejam um povo. Eles são um povo, sem um Estado definido, mas são um povo. Como, por exemplo, do ponto de vista dos judeus. Os judeus não são aqueles que moram em Jerusalém, radicais, que moram no bairro judaico, que jogam pedra em você quando você passa lá no sábado, uns entes raivosos, reedição dos fariseus dos dias de Jesus, jogam pedradas, são perversos, horríveis. Esses judeus não têm nada a ver necessariamente com o judaísmo internacional, mundial, planetário, que está cheio de rabinos, gente boa, de judeus, gente boa, misericordiosos, compassivos, que querem a cessação dessa guerra a qualquer preço, que não defendem o Estado de Israel hoje, que defenderam no tempo do Ben-Gurion, que defenderam no tempo da Golda Meir, que defenderam no tempo até do Moshe Dayan, que era um grande amigo dos palestinos, que defenderam no tempo do Shimon Peres, que defenderam no tempo do Itzhak Rabin. Mas depois que os próprios judeus radicais mataram Itzhak Rabin, lá em Tel Aviv, depois que ele fez a paz para instaurar 2 estados e resolver essa angústia, os judeus radicais foram lá e mataram o primeiro-ministro porque não queriam solução. Aí vieram só os primeiros ministros da guerra.
os homens da guerra, do Senhor dos Exércitos. Ehud Barak, Ariel Sharon, que era um grotesco ogro, acabou até preso. Depois veio Netanyahu, que vai para a prisão também por causa de corrupção, e que é um cara que não está a fim de fazer paz com ninguém. Ele alimentou financeiramente o Hamas, deixando a grana entrar para o Hamas, e ele fez vista grossa, ele sabia, ele viu, ele enxergou tudo. Porque enquanto o Hamas tivesse poder, a autoridade palestina da Cisjordânia não iria dizer que representava os palestinos, porque não tinha representatividade autorizada. Então era interessante manter essa divisão que já perdura agora, sem nenhuma tentativa de paz há quase 30 anos. Então esses judeus, que são judeus do judaísmo da fé, do judaísmo da sinagoga, do ensino, no exílio, estão espalhados pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pensam a maioria deles totalmente diferente dos judeus religiosos fanáticos de Jerusalém, e tem pavor daquilo ali. E tem pânico de que aquilo suscite uma guerra para o mundo inteiro. Mas são igualmente judeus e pensam exatamente como eu. E tem o Estado de Israel, que às vezes está certo, às vezes está errado, às vezes está certo, às vezes está errado. E tem os palestinos, que às vezes estão certos, às vezes estão errados, às vezes estão certos, às vezes estão errados. E quando erram, erram feio, com o terrorismo. E quando acertam, é na busca da paz. E os judeus, quando acertam, é na promoção da paz. São governos que querem o diálogo, que querem acabar com a loucura, a insanidade e conviverem em paz uns com os outros. São parentes, são irmãos, conviveram em paz depois das cruzadas por muitos anos de tranquilidade, judeus e palestinos. Apesar da opressão dos povos em cima deles, eles não brigaram nunca uns com os outros. Das cruzadas para cá, sempre houve uma população de palestinos e judeus na terra. Nunca não houve. Nunca não houve. Até 1947, 48, quando o sionismo voltou para Israel querendo estabelecer um Estado. O sionismo já é outra coisa. É o culto ao Estado, à terra, à geografia. Por isso é Sião, é sionismo. Porque tem que ser naquele lugar, com aquela geografia. Do contrário, eles se sentem e se declaram órfãos de Deus e das promessas, e da profecia, e da palavra, e do amor divino. Só serve... Deus é um Deus localizado, é um Deus de uma geografia, é um Deus de uma fronteira. Por isso a briga pela terra, mata pela terra. O Israel anterior, até Itzhak Rabin, trocou terra por paz. O Israel do Ehud Barak até o Netanyahu invade o que as Nações Unidas já tinham determinado como terra dos palestinos. Na Cisjordânia, por exemplo, eles invadem, vão fazendo colônias de judeus radicais, religiosos, ultra-radicais, que dizem: nossa terra é nossa, vamos morrer por ela e tudo mais. Então, se o cara não consegue nem fazer a diferenciação entre o é e não é, o to be or not to be, dessa questão toda, ainda se arroga a falar. E aí eu fico pensando que, se leram o que Jesus ensina aqui, nunca entenderam na prática para eles mesmos, ou só em situações muito fáceis de praticar. Quem sabe? Mas eu vou ler. Presta atenção aí. Amarás o teu próximo, e veja bem, na velha aliança, odiarás o teu inimigo. Você tinha esta permissão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Quando eles ouviram isso,
da boca de Jesus, eles pensaram nos romanos na mesma hora. Amar os romanos. Havia outros que tinham problemas com mais gente. Amar os sicários, amar os zelotas, amar os essênios, amar os fariseus, amar os saduceus, amar o sinédrio, amar a casta e classe sacerdotal, juntamente com eles amar essa horda de romanos perversos, crucificadores de pessoas. Esse cara está doido. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pelos que acossam vocês, pelos que não dão sossego a vocês. Orem por eles, orem por eles, orem por eles. No grego é isso que está escrito. Você entendeu? Ou em qualquer outra língua. A fala no aramaico dizia exatamente isso. Então não venha com desculpa de que, quem sabe, pode ser um pouquinho alterado. Não! É isto que Jesus disse. Apenas diga, eu não quero ter nada a ver com isso. É mais honesto do que você ficar procurando subterfúgio. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha só. Você que vive aí o tempo todo dizendo, eu quero viver como filho de Deus, eu levantei a mão, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu pergunto, e daí? Você se tornou um filho de Deus pela prática macária do Evangelho, porque filhos de Deus se tornam. São feitos e se tornam. Pela fé, eu sou feito filho de Deus. Pela prática, eu me torno filho de Deus no meu cotidiano. Pela fé, recebendo e acolhendo a consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, em quem eu posso ter vida em seu nome, em fazendo isso de todo o coração e com sinceridade, nesse acolhimento, eu recebo o Filho de Deus e, ao recebê-lo, eu me torno um filho de Deus pela prática do Evangelho confessado. Jesus não é só um nome. Jesus é caminho, verdade, vida, prática, é modo de ser, de existir, de olhar, de interpretar, de avaliar, de se dar, de viver e de morrer. Jesus cobre o espectro inteiro da nossa vida, no todo da nossa existência, não é um pedaço dela. Se ele não for o todo dela, não sobrou nada para ele, porque a única coisa que ele quer é o todo de mim, é o todo de você, não um fragmento seu. Isso aí a religião aceita, desde que seja um fragmento com muita grana. Agora Jesus quer teu coração, quer a tua integridade, quer a tua inteireza, quer a tua totalidade, quer que você ame ao seu Deus, ao Pai dele, nele e no próximo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua garra de existir. Então, para que vos torneis, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você já viu alguém pregando conversão em Jesus nesse texto aqui? Gente, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus. Você já ouviu? Não, senão as igrejas iriam esvaziar na hora. Os caras estão dizendo que você bota grana, que Deus é vendável, é venal, é um canalha, Deus é um safado, Deus é um interesseiro, Deus é um mesquinho, Deus é o diabo. O diabo está até com inveja de Deus porque Deus piorou o diabo nas igrejas de vocês. Mas se chegar alguém com o evangelho e disser, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, filhos de Deus em Cristo Jesus, o pessoal vai dizer,
tchau, deixa eu sair daqui, não dá para mim. Caio, isso é impraticável, isso é utopia, isso não é para ser vivido, não é nem para ser ensinado nos nossos tempos. Isso é uma coisa que está para além da praticabilidade, Caio. Cai na real, bota o pé no chão, Caio. Aceita a nossa realidade distópica que é melhor para você. Mas eu vou morrer aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito, como Jesus contra você. Contra a tua covardia, contra o teu medo, contra a tua estupidez, contra a tua burrice, eu vou te amar contra você, contra o teu desejo. Contra a tua raiva de mim, eu vou te amar. E vou continuar te amando. E vou amar porque você não é nada. Você só, à distância, fala mal de mim para todo lado. Agora, os que chegam perto só são covardes. E para mim mesmo, ninguém diz nada quando chega perto. Quem me dera encontrar um ser humano valente, pelo menos. Ninguém. Ninguém. Mas se chegar, e podem chegar aos montes, como providências na tentativa de me atingirem, já tentaram aos montes, e eles não saem da minha lista de oração. E eu peço ao Senhor todo dia que eles ainda tenham chance de se converter enquanto estão a caminho. Enquanto estão a caminho, para que não caiam naquele calabouço do qual não sairão enquanto não pagarem o último centavo. Todos eles. E quanto a isso, não há acepção de pessoas também na minha oração. Eu não faço acepção de pessoas, embora João diga, se você vir alguém pecar para a morte, não vos digo que interceda por ele, no sentido de pedir que Deus o perdoe. E que Deus o perdoará. Não, esse que peca para a morte, ele próprio tem que resolver o inferno da morte dentro dele, direto com Deus. A minha intercessão distante por ele não perdoará o pecado dele. Porque João diz que existem certos pecados pelos quais eu oro e o Senhor perdoa. Eu perdoo e o Senhor perdoa por causa do meu perdão. E existem aqueles que estão para além de que o meu perdão possa justificá-los. É o pecado para a morte. Esses, o indivíduo, se resolver, só resolverá na presença de Deus. Na presença de Deus com muito arrependimento e quebrantamento. Do contrário, vai direto para o calabouço do qual não sairá enquanto não pagar o último centavo. Sim, amai e orai por esses que são os antagonistas, para que vos convertais, para que vos torneis o objetivo de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, ou por aqueles que não querem bem, ou que por alguma razão a gente desenvolveu uma tentação reacionária em relação a eles. Cuide do seu coração hoje, não deixe que isso cresça em você. Se você não quiser se destornar, se transtornar ao invés de se tornar filho do Pai Celeste. Por quê? Porque o Pai Celeste, veja bem a lógica de Jesus. Se você quer ser filho de Deus, repita os atos de Deus. Se você quer ser filho de Deus, repita os atos de Deus. E eu conheço os atos de Deus pela manifestação dos atos de Deus em Cristo Jesus. Eu olhando para Jesus como minha chave hermenêutica, que eu entendo como eu devo ser, como eu devo praticar, como eu devo viver, como eu devo existir. O que Deus espera de mim é o que eu vejo Jesus praticando da vontade do Pai. E ele pratica a vontade do Pai e diz, olha, pratiquem vocês também. Porque são do Pai aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam.
E eu estou falando a palavra nova, o novo mandamento, o evangelho eterno, a palavra da vida, para vocês seguirem. E não haverá adendos a essa palavra jamais. Ela é o ômega da revelação. Porque Jesus é o alfa e o ômega, que você canta por aí, mas não considera na prática da sua vida. Por quê? Porque que eu tenho que ser desse jeito proposto por Jesus para que me torne filho do Pai Celeste? Aí ele explica de novo, ele dá outra razão. Ele começa com para que vos torneis, e aí ele diz por quê, explicando o caráter do Pai. Porque ele faz nascer o sol sobre israelenses e palestinos. Hoje a gente está aqui, o pau está cantando lá, mas o sol está iluminando Jerusalém tanto quanto está iluminando Gaza. Porque ele faz nascer o sol. Ele não fez um boicote. Ele não criou uma eclipse palestina. Ele não criou uma nuvem que trouxe trevas sobre a Palestina. Dos palestinos, não. Está tudo igual para todo mundo. E olha, a tragédia é que as flores crescem dos dois lados. Os mosteiros estão voando em cima, mas as flores não querem saber no campo, elas vão crescendo de todos os lados. Ele faz vir o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ai de nós se não fosse assim, um amor sem acepção de pessoas. Porque se amardes apenas os que vos amam, os que tratam vocês bem, os que dizem que vocês são legais e o máximo, que recompensa tendes? Que valor tem nisso? Gostar de quem gosta da gente. O negócio mesmo do evangelho é ensinar você a amar quem você não gosta. Jesus me ensina a amar gente que eu não gosto. Gente com quem eu não tenho nenhuma afinidade de pensamento, de ideologia, de prática, de conceitualizações, de comportamento, de olhar, de interpretação, de atitude, de tudo que você quiser inserir como aglomerado, que seja o componente total, holístico da vida de um outro ser humano que você não goste. Eu posso não gostar, mas tenho que amar. E eu posso, é o que Jesus me ensina, amar quem eu não gosto. Amar quem me faz mal. Amar quem me persegue. Amar quem me odeia, apesar de que eu não goste de ser odiado, de ser perseguido, e não goste do caráter desses que são assim, nem do seu modo de operar, nem das pessoas nas quais eles se tornaram. Não gosto. Não quero convidar para um sábado, para um shabat de comunhão na minha casa, porque um odeia e o outro ama. E os propósitos são diferentes, mas eu posso amar. Assim como Jesus não disse, adulem os romanos, lá lambam os pés dele. Quando eles baterem em vocês, achem uma delícia, gozem. Não, Jesus não ensinou nenhum masoquismo espiritual de nenhuma natureza. Ele também amou o mundo inteiro e não gostou de um bocado de coisas, não gostou de quase tudo. Mas amou a todos, não foi a quase todos. Ele não gostou de quase tudo, mas amou, todavia, a todos. Essa é a lógica. É porque o vosso Pai, se vocês querem ser filhos desse meu Pai, Jesus está dizendo, se vocês querem ser filhos do meu Deus, do vosso Deus, do meu Pai, vosso Pai, vocês têm que se tornar assim, do contrário, bau, bye bye planeta Terra. Porque vocês não terão nada a ver com o caráter do Pai. Porque Ele é que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva, sobre justos e injustos, sol e chuva. Tudo que a vida precisa para continuar
e o Pai Celeste serve abundante e indiscriminadamente em todo lugar. Porque se amardes os que vos amam, apenas isso, que recompensa tendes? Não fazem porventura os pecadores, os publicanos, os que vocês consideram vendidos e traidores e corruptos, não fazem eles também o mesmo? Eles fazem, eles gostam de todo mundo que gosta deles. Eles tratam bem todo mundo que os trata bem. E se a vida de vocês ficar resumido a isso, resumida a tal dimensão e a tal sarrafo de elevação, que vantagem há nisso? Onde é que está a filiação de Deus em vocês se vocês não forem um salto quântico qualitativo em relação à média medíocre e animalesca e predatória da existência humana? Porque até feras gostam das feras do seu bando, das leoas do seu grupo. Quando são feras que andam em bando, eles podem até brigar aqui e ali, mas eles se protegem, até bestas feras. Então qualquer um, não há vantagem nenhuma nisso. Agora, para ser filho do meu Pai, tem que aprender a amar com o meu amor. Porque tem muitas formas de amar. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores, e que nos ensina essas variadas formas de amar. Um homem e uma mulher, por exemplo, vivem a experiência do amor erótico, eros, no grego. Esse amor da atração física, do desejo, da química, da alma, da vontade de se fundirem, de se engolirem, de se comerem, de se degustarem, de serem um do outro, de se tornarem uma coisa só, uma só carne, uma só alma, um só desejo, feito de paixão, que vão sendo cimentados, se forem sensatos e sábios, pela continuidade, vão sendo cimentados no amor. E aí, isso que começa com eros, tesão, eroticidade, pode até, nos casos sérios e maduros, se transformar num monobloco, no monolito conjugal de um casamento que transforma dois em um. E esse é o ideal, para que sejam um, como foi desde o princípio. O amor erótico. Não tem nada de errado com o amor erótico. Deus criou o amor erótico, Deus criou o clitóris, criou tua glande, criou teus mamilos, criou tudo que te dá prazer, desenvolveu todas as estruturas neurais e erógenas do teu ser, para que você goze do dedo do pé ao fio de cabelo. Quando há uma paixão alucinada, você tem prazer até ouvindo a voz do outro. É um gozo que não cessa, é uma alegria contínua, é eros. E eros é bom. Quando eros não é dissoluto, quando eros não põe a gente na prostituição deliberada, não pela necessidade de quem está passando fome. Quando eros não põe a gente naquela avidez adúltera, traidora, que vai atropelando a fidelidade que a gente prometeu a alguém, não cumpre nunca. Mas o eros, dentro dos limites dele próprio, da lealdade, da fidelidade, da sinceridade, do acordo, da comunhão, da confissão, do acerto de conjugalidade, ele é lindo, maravilhoso e imprescindível. Assim como uma outra forma de amor, que a gente conhece, Jesus fala dela que até os gentios fazem o mesmo, com quem os tratam bem. Ele está falando de fraternidade, do amor filéu, que é um amor que começa com afinidades, começa com amizades, começa com o fraterno, com o acolhimento, que olha para o outro e encontra identificação de pensamento, de alma, de compreensão, de entendimento,
certos ou errados, mas encontram essas identificações. E aí vêm a gostar uns dos outros, para o bem e para o mal. Existem fraternidades lindas e existem fraternidades bandidas, mas entre eles cuidam uns dos outros bandidamente, para manter o poder abandidado do seu grupo. Jesus diz: que vantagem há nisso? Os romanos são assim também. Todos os povos da terra foram assim também. Eu estou, no entanto, dando um salto quântico qualitativo para aqueles que querem ser meus discípulos. Tem que ser para além do fraterno apenas. Embora o próprio amor fraterno demande altruísmo, quando ele é genuíno, quando ele é fraternidade para o bem, quando não é fraternidade de conluios, mas é fraternidade de alianças, de compromisso, de vínculo, bom e bem. Até na fraternidade a gente tem que andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, ser paciente. Do contrário, ninguém mantém amizade jamais. Eu, por exemplo, quero só abrir aqui um parêntese para dizer que os amigos que eu possa ter perdido no curso da minha vida foram eles que se afastaram de mim. E até mesmo os que se afastaram de mim, mesmo os amigos da infância, que por alguma razão se afastaram de mim, alguns com razão, outros sem razão, eu fui atrás de todos. Recuperei a maioria dos amigos da infância, adolescência e juventude para cá. Os grandes amigos do meu ministério. Alguns se afastaram da pior forma possível. Mas eu faço incursões porque o meu coração não me deixa ficar acomodado. Eu faço incursões redentivo-fraternas para ver se recupero a eles, não para mim, mas para eles próprios. Porque eu sei que viver, depois de ter dito que amava tanto alguém, viver com tanta refratariedade, diminui a vida, faz mal ao coração, destrói a emoção, arruína o ser deles, adoece. E eu quero o bem de todo mundo. Eu procuro, e quando alguém abre o coração e cede, é incluído. E esse assunto, o assunto que foi o pomo da separação, não é nem aventado, nem tocado. Eu passo batido, nunca chamo para fazer DR de nenhuma natureza. Está consumado, está perdoado, e o escrito de dívidas também por mim foi rasgado. Se você não fizer isso, nem fraternidade você mantém. Aí vem o mais importante tipo de amor, que é o amor agapau, o amor ágape, que é esse que Jesus propõe aqui. Jesus não está falando de amor erótico, de ter tesão pelo inimigo. Aí ele estaria ensinando um fetiche, ensinando você a viver uma experiência de dominado, adorar um dominatrix sobre você, te chicoteando. Aí seria parafilia. Aí eu sinto tesão em quem me trata mal, embora haja uma quantidade enorme de gente que sofre dessas parafilias. Quanto piores são tratadas, mais tesão desenvolvem. Porque a mente humana é capaz de todos os tipos de doença e de sequestro. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Inclusive você casada, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, Jesus não está ensinando eros, nem está ensinando filéu, fraternidade. Porque quem consegue ser amigo fraterno de alguém que o odeia e que o persegue? Ninguém consegue. Com amor fraterno, você não vai resolver nada. Aí sim é utopia. O amor fraterno, nesse caso, é mais utópico até do que o amor erótico.
Porque a eroticidade sofre de doenças de subjugamento tão profundas, muitas vezes, que ela aceita o carrasco como tesão da vida dela. Agora, na fraternidade não dá. Nem os gentios aguentam, nem os pagãos aguentam, ninguém aguenta. Ou é amigo ou não é amigo. Se vem só para me maltratar, me bater, me destruir, me arruinar, seria uma utopia eu dizer que nada está acontecendo. Está sim. Aí vem Jesus e dá um passo, é aí que tem o quântico qualitativo. Quando ele diz, eu porém vos digo, amai, com amor divino, com amor transcendente, com amor filé ou não, com amor erótico não, com amor agapau. Amai os vossos inimigos. É só com esse amor que só existe no coração de Deus. Preste atenção, esse amor ágape é o amor da natureza de Deus. Deus não é erótico, ele conhece a eroticidade, ele criou a eroticidade e a eroticidade é boa. Ele criou e disse é muito boa. O amor fraterno, ele criou o potencial da fraternidade dentro de nós e é muito bom. Quem não gosta de ter bons amigos? Agora, o amor agapau é um passo para além do animal, do mamífero, do humano predador. É um passo para além da justiça humana. É um passo para além das constituições de convívio. É um passo para além do ensino religioso. É um passo para além dos filósofos. É um passo para além do mundo inteiro. Por isso é um escândalo que Jesus ensina, é um escândalo até para crentes. E hoje em dia, sobretudo, para crentes. Eu encontro gente de fora que me ouve e diz que coisa linda, eu não sabia, eu quero aprender, me ajuda. E eu vou ajudando esse pessoal que vai se levantar no juízo e vai julgar gente como você. Para quem isso é uma utopia, você diz, não, isso aqui, eu estou desobrigado disso, porque Jesus exagerou nesse quesito. Esse amor ágape só pode existir no coração do Filho de Deus. Se você não for filho de Deus, não tem ágape possível dentro de você. Preste atenção. Se não tem possibilidade de existir ágape, amor ágape, amor de Deus, amor que perdoa, amor que acolhe, amor que busca não fazer acepção de pessoas, amor que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, amor misericordioso, amor manso, amor limpo de coração e de mente, amor humilde, amor pacificador, amor resiliente. Se esse amor de Deus ensinado aqui aos macários não se fizer presente em mim, não estiver em mim, não me será possível viver o Evangelho. Eu posso me tornar cristão do cristianismo, posso me tornar católico, evangélico, espírita kardecista, você invente o que você queira. Isso dá para ser, mas discípulo de Jesus, bau, já era. Se eu não aprender e não desenvolver e não me exercitar e não praticar no meu cotidiano, com o prazer de quem aprende a ter alegria no exercício, aprender a ter alegria no exercício, se isso não acontece em mim, eu